2020 colocou de uma vez por todas a inovação na lista de prioridades das empresas de qualquer tamanho, perdendo talvez apenas para o item sobreviver. Até porque, para sobreviver e garantir a sustentabilidade dos negócios nos dias de hoje, é preciso inovar. Mas como? Quais os caminhos para se inovar na prática no Brasil? Estamos atrasados em relação a outros países ou podemos nos orgulhar da inovação científica e tecnológica em desenvolvimento por aqui? No Café com Prosa de hoje, vamos conversar com Rafael Navarro. Ele é o líder global para a gestão de conhecimento na Braskem, é membro do Conselho do Sebrae São Paulo e acaba de assumir a presidência da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Oi, Rafael, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Bom, prazer estar aqui com vocês. Valeu. Bom, e como você que nos acompanha já sabe, no Café com Prosa, eu, Patrícia Travassos, divido essa entrevista com meu sócio na Prosapress, Clóvis Travassos. É ele que cuida dos nossos clientes corporativos e ajuda a criar planos de comunicação sob medida para as marcas. Tudo bem, Clóvis? Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bom, Rafael? Como vai? Tudo bom, Clóvis? Então, começa por aí, Clóvis, como de costume. Vamos lá. Rafael, é um prazer falar contigo. Eu queria começar falando um pouco sobre inovação no Brasil e no exterior, né? A gente vê muito essas missões das pessoas indo para o Vale do Silício, para Israel, para a China, né? Para conhecer o que se faz de mais inovador, né? De mais moderno nesse assunto de inovação aí pelo mundo, né? Mas aqui no Brasil nós também temos polos fantásticos, né? Como em Recife, em Florianópolis, em Belo Horizonte, em São Paulo, Campinas, São José dos Campos e outras cidades mais, né? Como é que você enxerga, o que diferencia os ecossistemas de inovação aqui do Brasil desses outros aí pelo mundo? Bom, obrigado, Clóvis, prazer estar aqui com vocês. Israel, acho que é uma boa referência para a gente começar a fazer essa reflexão, né? Então, assim, acho que Israel não é de hoje que traz uma pesquisa e desenvolvimento em várias dimensões, né? Então, é um país que vive escassez, né? Então, tem escassez de terra, tem escassez de água. Então, quando você pensa em agricultura, quer dizer, a plasticultura, que é um tipo de cultivo que protege o alimento, Israel, gotejamento, né? Irrigação por gotejamento. Então, são coisas que Israel trabalha há muito tempo, por uma questão de necessidade, quer dizer, eles têm escassez, né? O Brasil é um país abundante, então, assim, quando a gente olha até a agricultura, ele veio depois, então a gente também foi aprender em Israel, né? Eu estou trazendo esse exemplo, que é um exemplo que eu conheço, posso citar, mas eu não tenho dúvida que tem N outros exemplos. Então, assim, não é de hoje que alguns países são referência, né? Então, essa trajetória é uma trajetória longa, né? Uma trajetória que gera uma cultura em torno de um assunto, né? E aí você começa a ter as oportunidades. Então, a gente visitar Israel não é nada assombroso, né? Quer dizer, se a gente pegar a história, ela já nos levaria para Israel para muitos temas, em muitos tipos de indústria, né? Então, obviamente, eles com isso têm o modelo mental, né? Tem os instrumentos, tem os incentivos para pesquisa e desenvolvimento, atrai pessoas, né? Então, criar um ecossistema, né, é o desafio de atrair boas pessoas, e você atrai boas pessoas por diversas razões, né? Então, assim, porque a pessoa quer desenvolver, porque aquilo é objetivo de vida, porque aquilo pela remuneração, que também pode ser um atrativo, né? Então, assim, você começa atraindo boas pessoas em torno de um tema, de uma boa universidade, de um ambiente, e isso acaba sendo frutífero, né? Então, não só Israel, mas tem outros países que sabem fazer isso muito bem, sei lá, quando você vai, por exemplo, para visitar o MIT lá em Cambridge, você vê um ambiente, quer dizer, são ruas, não é um campus, né? Então são ruas, mas as empresas estão lá. Cada esquina tem lá um centro de pesquisa de uma grande empresa, e as empresas vão lá, porque elas querem estar perto. Então é quase que como você imaginar no oceano um conjunto de corais, né? O conjunto de corais vai atrair um ecossistema, e aquilo começa a atrair peixe grande, né? Então, assim, é como começar as coisas. Então,
Aqui no Brasil, a gente seguramente tem muita coisa boa, né? O Brasil tem vários instrumentos, então, quando a gente pensa em inovação e desenvolvimento tecnológico, a gente tem incentivos, né? Agora, a gente pode melhorar esses incentivos, é isso que a gente tem procurado fazer, né? Então, por exemplo, no Brasil tem a Lei do Bem. A Lei do Bem é um instrumento super interessante para motivar, incentivar as empresas para fazerem inovação, né? Então, é uma renúncia fiscal, quer dizer, como se você amplificasse a despesa em inovação e tecnologia, isso reduz a base do imposto de renda que você paga, então você paga menos imposto de renda quando tem lucro. Então, é um mecanismo interessante. Quer dizer, os Estados Unidos têm lá um mecanismo parecido, né, até menos agressivo, em termos de percentual, né, quando você vai olhar, por exemplo, a gente tem subvenção econômica, né, que a gente tem os instrumentos para a subvenção econômica, existe a figura da FINEP, existe a figura do BNDES, o BNDES teve vários fundos, teve lá os CRIATECs, enfim. Então, a gente tem esses instrumentos, né, eu acho que a gente está numa curva de aprendizado, de aprimorá-los. É interessante porque, normalmente, a maior dúvida em relação a adotar práticas de inovação, quando você está numa empresa, é o impacto desse investimento nos resultados do negócio a curto prazo, né? E aí, quando você tem incentivos como esses, você consegue, pelo menos, compensar, né? Sem dúvida alguma, né? Então, assim, é lógico, aí vai ter empresa que vai dizer, poxa, mas isso dá trabalho, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que contratar mais gente para fazer esse relatório. Então, assim, a gente ainda está nesse caminho de simplificar, de desburocratizar. A própria Lei do Bem tem suas melhorias, a gente está nesse momento tentando aprovar um projeto de lei, né, que de alguma forma, até a pandemia nos trouxe um pouco dessa janela de oportunidade, né? Porque a Lei do Bem, você só tem o benefício dela se você tem resultado positivo, né? Quer dizer, uma renúncia do imposto de renda no ano fiscal. O que a gente está tentando aprimorar, né, é fazer com que isso seja um ciclo mais longo. Sei lá, vamos falar de inovação, vamos falar de 5 anos. Então, um ano eu posso ter prejuízo, no outro lucro, essas coisas se compensam, mas naquele ano não ficou com a sensação de que eu perdi, né, aquela oportunidade de reduzir minha base tributável em função do que eu investi em tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, de novo, a gente está nessa melhoria, né? Poxa, a FINEP tem subvenção, tem um instrumento, tem um mecanismo, né? Hoje tem uma restrição orçamentária, então, quer dizer, nós estamos vivendo uma condição circunstancial. Poxa, pode melhorar, a estratégia de ciência e tecnologia, tudo isso pode melhorar, né? É difícil para um país que tem tantas oportunidades no fim, a gente tem muita oportunidade e muito campo para avançar, fazer escolhas, né? Então, por onde a gente começa, né? Então, não é fácil. Eu acho que e o caminho é as empresas ajudarem isso, né? Quer dizer, como é que as empresas ajudam a direcionar esse caminho? Porque seguramente as empresas têm uma eficiência de uso de recurso bastante grande, né? Tudo ali na pontinha do lápis, né? Então, acho que quanto menos burocrático for esse processo e mais recurso as empresas tiverem para direcionar o processo de inovação e tecnologia, né? Obviamente com todos os elos, universidades, governo, etc., ajudando na criação desse ambiente, mais fácil, né? Então, assim, o papel das universidades, poxa, como é que eu simplifico um contrato de cooperação? Né? Dá para fazer? Dá para fazer. A gente tem exemplos sensacionais, a Embrapi, né, que nasceu para a indústria, muito inspirado no modelo da Embrapa, né, que foi para o agronegócio. Poxa, é um modelo fantástico, né? Contratação rápida, 1/3 do recurso é não reembolsável, quer dizer, você ajuda a empresa a tomar mais risco, né? Quer dizer, você incentiva a empresa a fazer uma pesquisa que não é aquela muito, né, um desenvolvimento quase sem risco, com receio vamos dizer, colocar recurso onde não vai dar resultado, né? Quer dizer, você ajuda nesse processo, e isso obviamente traz um desenvolvimento tecnológico mais acelerado, né? Você corre mais risco, mas obviamente que tendo resultado, o resultado tem um alcance maior, né? Para a gente tentar fechar aqui, resumir como é que você está valorizando esse ecossistema brasileiro de inovação, tem os desafios da ANPEI nesse momento, você que acabou de assumir a presidência, desburocratizar esse acesso aos incentivos fiscais, conseguir esse maior prazo, né, para você conseguir ter acesso também a esses incentivos. O que mais você destacaria? Simplificar, né, esse processo de simplificação e ter, vamos dizer,
aumentar a cooperação. Eu acho que a questão, de novo, quando você cria um ecossistema, né, não é em torno de algo só e todo mundo orbitando em algo, né, mas é como é que as empresas se relacionam também. Então, eu acho que outro exemplo interessante, né, quer dizer, falando de aspectos positivos do que a pandemia nos traz, né, claramente a cooperação sempre ajudou, sempre acelerou processos, não só de desenvolvimento tecnológico, mas até criativos, de busca de alternativas, né, quer dizer, isso também não é novidade, mas acho que isso fica mais escancarado agora, né, então a gente percebe empresas cooperando mais, né, quer dizer, unindo esforços, buscando alternativas completamente fora da caixa, né, sei lá, nós tivemos problema, sei lá, de álcool gel. Hoje tem matéria-prima para álcool gel que substitui o original lá, que é o carbopol, tem até a partir de celulose, né. Então, assim, como é que também de uma dificuldade uma empresa diversifica. Então, acho que tem um olhar da empresa de diversificação, né, novas apostas e cooperação entre empresas, né. Então, assim, na Ampay, um dos grandes valores que os associados enxergam na Ampay é exatamente essa possibilidade de se relacionar e aprender com outras empresas, né? Porque quando a gente fala de inovação e desenvolvimento tecnológico, óbvio que tem um lado competitivo disso, mas tem um olhar muito de cooperação, né? O que eu quero dizer com isso? A gente não está falando de estratégia de vendas entre concorrentes, que aí, obviamente, não vou compartilhar nada, né? Agora, quando a gente fala de desenvolver, de aprendizado, de conectar pontos que não necessariamente estão conectados, é muito rico a interação entre as empresas, dos mais diversos setores, né? Então, isso a gente consegue fazer essa fertilização cruzada na Ampay, né? Pela diversidade vamos dizer, de setores que a gente tem na associação e pela, obviamente, competência que os associados têm, né? Então, esse olhar para diversificação, né, entender novas oportunidades e cooperação, eu acho que é algo que vem para ficar. A inovação, né, o desenvolvimento, em geral, está muito associado à questão do plano estratégico, né, muitas vezes de governo, né? A gente vê alguns países que têm seus planos seus planos estratégicos, né, de décadas, né, pensados, e a educação também é um fator muito importante, né, para que você tenha evolução na parte de inovação, no desenvolvimento de maneira geral, né, não só de inovação, mas de questões de desenvolvimento tecnológico, né. Aqui no Brasil, a gente talvez possa acrescentar o papel das empresas, né? Você acabou de comentar da participação das empresas, né? E aqui a gente fez uma entrevista recente comparando como o Brasil, como as empresas têm participação aqui no Brasil comparada com as empresas europeias, né? Na Europa, as empresas muitas vezes esperam para ver o que o governo vai fazer. Aqui as empresas muitas vezes tomam a frente e vão lá ajudar a resolver, né? Como é que você está vendo essa questão do plano estratégico de longo prazo, educação e o papel das empresas nesse processo todo também, ajudando, né, na educação também? A educação com olhar mais técnico, né, quer dizer, que acaba sendo uma agenda mais próxima da nossa, existe um movimento, por exemplo, para revisar currículo das engenharias, né? Quer dizer, eu sou engenheiro, fiz engenharia, me formei em engenharia, é um curso que, de alguma forma, ficou bem parado no tempo, né? Então, assim, quando a gente olha hoje o currículo da engenharia, e eu estou falando das universidades públicas, privadas, etc., né? É um currículo que merece um olhar. Então, assim, as universidades, elas estão abertas a esse diálogo, a gente tem conversado com eles, tem uma iniciativa da mobilização empresarial pela inovação, tem pessoas associadas da Ampay que fazem parte também dessa conversa, desse diálogo. Então, acho que esse é o caminho. Como é que a gente começa a mudar, vamos dizer, começa pelo próprio currículo, né? Como é que a gente prepara melhor? As empresas, sem dúvida nenhuma, têm um papel no Brasil importante na capacitação das suas equipes, né? E têm investido mais porque sentem esse déficit, né? Então, quer dizer, o profissional vem formado,
Mas, por exemplo, quando você vai para uma indústria petroquímica, que foi meu caso, quer dizer, o que eu aprendi, apesar de ter feito engenharia química de petroquímica, muito pouco, né? Prova é que a Petrobras tinha lá um curso específico que era o SEMPEC, para a petroquímica, né? Quer dizer, você saía da faculdade e fazia um curso super intensivo na Petrobras para entrar no mercado que eu entrei, né? Porque a faculdade já não te preparava para aquilo. Então, mais e mais, eu acho que isso está acontecendo. O modelo, talvez, né? Acho que essa é uma ótima discussão. De novo, eu não sou, não estou tão envolvido em educação, né? Mas eu acho que o microcredenciamento, as pequenas certificações são algo que vem para ficar e as empresas têm colocado esforços nisso. Quer dizer, eu não vou colocar um cara 2 anos fazendo MBA na Inglaterra, mas eu vou dar, ele vai fazer daqui, tem 30 cursos disponíveis e ele vai fazer, sei lá, Agile, intraempreendedorismo, ele vai fazer como se fossem microcredenciamentos e criar um currículo a partir disso, né? Então, assim, mais e mais eu vejo as empresas fazendo isso. E até combinar com o dia a dia dele, né? Quer dizer, ele não precisa parar 1 ano ou 2 para fazer um curso, né? Ele consegue dar uma fugidinha de 1 semana ou 2, né? E depois volta e continua a tocar a vida, né? Isso. E também tem esses microcursos, né? Apesar de, obviamente, cada disciplina dentro do MBA ser uma disciplina com uma cadeira específica, né? Quando você olha o pacote completo, ele é mais estanque, como um curso de uma universidade, né? Ele é um pouco mais rígido. Quando você vai para o microcredenciamento, a iteração, né, é maior e aí o risco de obsolescência é menor. Então, o cara que está interagindo ali todo dia dando curso, o curso da mesma coisa, e é um curso curto, né? Ele, de alguma forma, aprende e aplica mais rápido. Porque ele não precisa alinhar, ele não precisa mudar a disciplina, não precisa mudar a ementa, quer dizer, é um processo mais fluido e mais fácil. Então, o risco dele ficar obsoleto é menor, né? Óbvio, todas as disciplinas, e hoje em dia todas as universidades, e tem universidades trabalhando muito forte nesse olhar de futuro, né? Acho que posso citar exemplo aqui, quando a gente pega a FIAP, né? O TCC do MBA da FIAP não é um TCC, é montar uma startup. E tem banca e tem gente colocando recurso nessas startups, né? Quer dizer, então é mundo real, né? Quer dizer, como é que eu aprendo algo, aplico, né? Passo por uma banca e eventualmente tem projeto que está virando de fato startup com aporte de recurso, né? Então acho que esse é um exemplo de que também dá para fazer mesmo num currículo de um MBA, um currículo mais extenso, uma reciclagem mais rápida, uma adaptação ao que o mercado tem demandado, também, obviamente, também é possível, né? E só aproveitando o assunto e trocando um pouco seu chapéu da Ampei para a Braskem, você lá também lidera a gestão de conhecimento, né? Então, e aí numa empresa como a Braskem, derrubando limites geográficos de uma forma que, afinal de contas, é isso, a inovação vem para isso, né? Para integrar todo mundo, né? O que você tem feito lá? Você me contou de uma plataforma de mapeamento de conhecimento que é bem interessante para esse intercâmbio de conhecimentos globais. Sim. O desafio de conhecimento nas organizações, ele é imenso e cada vez mais isso vai estar presente, quer dizer, cada vez mais as empresas vão sentir necessidade disso, né? Porque elas vão viver situações do tipo, não tenho conhecimento e preciso dele agora, né? E aí como é que eu me antevejo, né? Me antecipo a essa necessidade e talvez uma situação muito ruim que é perder o conhecimento, né? O conhecimento está tácito, aquele cara que conhece muito o assunto, né, não posso perder, e aí você cria uma situação ruim para a empresa, né, quer dizer, de um cara que conhece muito um assunto, e aí o que você faz? Você reza para ele todo dia, né, para ele não ficar doente, para a concorrência não levar, para ele não ser atropelado, né, então assim, não dá para as empresas encararem conhecimento dessa forma, então como é que você explicita esse conhecimento, compartilha esse conhecimento, né, e que não seja necessariamente colocando um sombra, que é até uma forma que no passado se usava, né? E o cara tentando, com uma capacitação técnica, que vai tentar vivenciar o dia a dia do sujeito para ir absorver, né? Mas não é assim, porque o cérebro não é igual. Um desafio grande em projetos de compartilhamento do conhecimento é o lado cultural, né? Porque a gente, em geral, a gente quer receber conhecimento, né?
Então, muitas vezes eu estou aqui com um projeto que eu estou envolvido e eu gostaria de entrar na plataforma e encontrar a solução para o meu problema pronta lá, né? Mas na hora que eu termino o meu projeto, normalmente eu tenho mais o que fazer, o que me dificulta abastecer a plataforma, né? Então, essa capacidade da gente ter disciplina, né? E entender que trocar conhecimento significa dar e receber, né? Eu acho que é um desafio cultural, né? Esse é um desafio enorme, então, assim, é modelo mental, é buscar incentivo, e as pessoas são motivadas por coisas diferentes, né? Quer dizer, você pode ter incentivos financeiros e não financeiros nesse processo, né? Porque, de novo, tem gente que heroicamente gosta de compartilhar conhecimento e faz isso independente de qualquer coisa, né? Mas o que a gente tem feito, né? Então, assim, voltando um pouco à pergunta da Patrícia, a gente um processo que não é simples é mapear o conhecimento necessário por processo, né? E aí nesse mapeamento de conhecimento por processo também identificar quais são as pessoas, e aí nominalmente quem é quem mesmo, né? Que conhece aquele assunto, e criar um ambiente. Então acho que uma coisa que a gente fez na Braskem foi criar uma plataforma. Então nessa plataforma a gente tem conteúdos diversos, né? Então coisas que foram produzidas, coisas que eu aprendi, né? Projetos que eu fiz. Existe um espaço para perguntas e respostas, então eu pergunto objetivamente um assunto e as pessoas vão responder. Eu posso endereçar uma pergunta também objetivamente para alguém, eu posso colocar lá um @Clovis e disparar uma pergunta para o Clovis, né? Quero ouvir a opinião do Clovis sobre isso. Fóruns de discussão, quer dizer, que não tem uma pergunta e uma resposta, mas o objetivo é discutir e oxigenar o assunto dentro da organização, ouvir diferentes opiniões e encontrar pessoas, né? Então, imagina uma ferramenta de busca que vai lá buscar conteúdo e por palavra-chave encontra conteúdo e pessoas. Então, você começa a conectar, poxa, se eu não achei conteúdo suficiente, né? Então, se eu não achei aqui, sei lá, um conjunto de lições aprendidas de um projeto que é muito similar com o projeto que eu vou desenvolver, né, trazendo o teu exemplo, Clóvis, poxa, quem trabalhou nesse projeto? Aí, pela pesquisa do nome do projeto, eu posso achar alguém, né? E aí esse alguém, eu posso pegar o telefone, mandar um e-mail, enfim, aí tanto faz, né? Mas eu consigo de alguma forma resgatar e trazer alguém que possa me ajudar a destravar uma situação que eu estou vivenciando ou economizar tempo, né? Quer dizer, acho que o que as empresas perceberam também, né? Poxa, eu fiz um projeto há 5 anos atrás, né? E legal, o que acontece? E aí alguém chega um cara novo na organização e diz, poxa, por que a gente não faz isso, aquilo? Alguém diz, poxa, a gente já tentou, e por que será que deu errado mesmo, né? Então, assim, não raro a gente começa tudo de novo, né? Porque nem sabe que teve, né? Mas se teve, às vezes tem dificuldade de resgatar. Se eu resgato, eu começo de onde eu parei, né? Então, poxa, por que o projeto não foi adiante? Não foi adiante porque, sei lá, não tinha uma legislação que me permitisse fazer isso, ou não tinha tecnologia, e a tecnologia tem evoluído, talvez uma resposta, algo que não tivesse uma resposta no passado, hoje pode ter. E aí eu começo de onde eu parei, né? E deixo de gastar. Poderosíssimo, deixo de gastar um monte de energia e dinheiro fazendo de novo o que eu já fiz, né? E esse é o benefício, né, disso que a gente está vivendo, para encontrar um lado positivo, né, essa hiperconexão em que está todo mundo mais disponível, de alguma maneira, a compartilhar e aprender junto, né, porque é um desafio para todo mundo. Como é que você analisa esse momento que a gente está vivendo para a inovação de uma forma geral? É claro que para diferentes indústrias você tem uma que se acelerou muito, muito mais rápido, ou que precisou reagir muito mais rapidamente, mas todo mundo teve que, de alguma maneira, né, se adequar ao novo momento. Como é que você enxerga esse momento? Queria a sua análise. Então, acho que muitas empresas viram oportunidade, outras, obviamente, sofreram. Eu acho que tudo que... as empresas que já tinham mais maturidade em testar coisas, né, em tentar desenvolver, e aí tentar, porque pode ter acertado como pode ter errado, né, e aí entender que o erro também vale tanto quanto o acerto, ainda que não gere resultado. Numa situação dessa, não tenho nenhuma dúvida que muita empresa aproveitou o que deu errado para fazer dar certo, né? Então isso seguramente aconteceu. Algumas indústrias tiveram que buscar alternativas, né? A gente vê empresas de celulose falando em química, né? Então, assim, claramente despertou um olhar
para mundo diferente, né? Então, se antes meu core é esse, meu foco é esse, então tem empresas olhando outras coisas, tem empresas que também tiveram iniciativas, entenderam a oportunidade, não só de estar em outros mercados, mas também de alavancar a imagem, né? Então, acho que isso é claro, né? Quer dizer, como é que também eu, de alguma forma, eu aproveito para reforçar a imagem. E aí, aqui eu não estou falando de demérito, muito pelo contrário, né? Então, assim, eu posso até trazer um exemplo de uma empresa americana, uma empresa sem fins lucrativos, é uma divisão da Sociedade Química Americana, que é o caso, Chemical Abstract Services. O Chemical Abstract Services vende informação da indústria química, né? Eles que catalogam toda a molécula do mundo. Então, eles têm um monte de informação. Eles têm produtos, esses produtos são plataformas para pesquisa e desenvolvimento. O CAS abriu as plataformas deles para os pesquisadores, né? Então, quer dizer, foi um ato que eles estão deixando de cobrar, e às vezes estão deixando de cobrar até de clientes que eles cobravam, né? Para ampliar uma base de dados para atacar não só, vamos dizer, o tratamento, o melhor tratamento, né, para o Covid-19, como também para a criação de vacina, né? Então, é lógico, isso alavanca imensamente. Então, quer dizer, o CAS se ele já tinha uma visibilidade na indústria química, hoje ele tem uma visibilidade maior na indústria, sei lá, da médico hospitalar, enfim, ele ampliou vamos dizer, a familiaridade da marca para o universo, né? A gente fez evento com eles até, Ampei e CAS, falando desse caso, né? Porque assim, eles têm uma trajetória interessantíssima em termos de inovação, né? Como é que você pega uma base de dados e combina inteligência artificial e todos os mecanismos aí, Big Data, etc., com gente. Então, eles têm um olhar assim, muito forte de que tem um determinado nível de informação que você não consegue abrir mão de gente. E eles têm muita gente ainda. Então, não é que assim, é só gente, não é ou, é e, né? Então, é gente e inteligência artificial. Então, eles não estão dizendo, não, inteligência artificial. Não, inteligência artificial ajuda muito num determinado pedaço da história. Né? Essa soma costuma, 2 mais 2 nesse caso, costuma dar mais do que 4, né? Dá bem mais do que 4. E aí, assim, e é bonito ver, né, a equipe do CAS, um monte de cabecinha branca, você pegar a quantidade de línguas que é falada ali naquele conjunto de pessoas. Então, é bonito ver gente, né, gerando resultado a partir de todo esse universo de oportunidade que a gente está vivendo em termos de blockchain, big data, inteligência artificial, quer dizer, tudo isso que, obviamente, só vai crescer, mas acho que a beleza está em como é que eu combino essas coisas, né? E acho que esse é o desafio. As nossas empresas, também associados da Ampei, tem várias, com a própria Braskem, tem um esforço grande de digital, né? Mas, óbvio, a gente não perde o olhar das pessoas, né? As pessoas são essenciais para fazer isso. Então, como é que a gente combina e tira o melhor, né? E tira o melhor número do resultado dessa soma, ainda que pareça ser, que seguramente não é 1 mais 1 dando 2 aí. Esse momento ele desafiou a tecnologia, né? Se você pensar nos padrões, os padrões foram mudados, transformados agora com a pandemia, né? Se a gente olhar o comportamento das pessoas antes, não serve mais de referência, porque a gente teve que mudar e muita coisa que a gente adotou nesse momento vai permanecer, né? Então, se a gente usar só a inteligência artificial para olhar esses padrões e nos prever o futuro, a gente vai errar certamente. Então, a gente precisa dessa integração homem-máquina para a gente ir mais rápido, né? Avançar mais rápido. Eu acho que a inovação está nessa combinação mesmo, pelo menos é o que a gente acredita. Não, sem dúvida, sem dúvida. E acho que a gente vai entender melhor o desdobramento disso ainda com o tempo, porque ainda vai ter um aprendizado nesse vamos chamar de rescaldo, né? A hora que a onda voltar aí, a gente entender o que de fato ficou, né? Que a gente vai entender como é que essas coisas se relacionam. Porque tem coisas que a gente imaginava que não ia fazer, mas que a gente fez. Então, assim, é possível ter todos os seus integrantes ou funcionários trabalhando de casa, do administrativo. Se você estava mais ou menos preparado para isso, é possível, quer dizer, trazendo o exemplo da Braskem, a gente viu que é possível, porque a gente já vinha se preparando para isso, né? Quer dizer, então todo mundo já tinha como trabalhar de casa, né? A gente
trouxe o conceito assim, do flex office, quer dizer, não é um home office, mas, sei lá, durante a semana eu posso ficar 1, 2 dias, ou um dia que eu precisar, eu fico em casa. Então, essa flexibilidade. Então, no momento que você tem uma estrutura para ficar um dia em casa, você tem para ficar os 5, né? Então, está resolvido, né? Como é que se opera? Então, assim, num primeiro momento, muitas empresas, pesquisadores, poxa, eu preciso do pesquisador no laboratório, agora não posso mais, né? Então, como é que a gente faz isso diferente, né? Como é que eu opero um equipamento remotamente, né? Eu posso fazer uma cromatografia à distância, né? Quer dizer, existe já instrumentalização para isso, tem automação para isso, né? Então, acho que isso começa também a fazer uma reflexão diferente, do mesmo jeito que as empresas, vamos dizer, aí o Clóvis pode me ajudar muito melhor na data aí, né? Em algum momento as empresas começaram a colocar, sei lá, helpdesk e tal, fora do Brasil, né? A gente vai poder colocar daqui a pouco o pesquisador, eu contrato de onde quiser, não precisa estar no meu laboratório aqui em Campinas ou em Triunfo, ele pode estar em qualquer lugar. Eu acho que a gente, mais uma vez, esbarra com assuntos culturais, né? O que a gente, de novo, percebeu, né, nesses meses aí que já se passaram, né? Que nem sempre o problema era de tecnologia, né? Mas era de uma barreira que era cultural, de você achar que trabalhar 5 dias por semana em casa não funciona, né? Então, no dia que você não teve alternativa, você teve que fazer funcionar, né? Sim, então, sem dúvida. Acho que tem muita gente que tem o mindset de que se o cara está em casa, e a gente viu que as pessoas estavam seguramente totalmente equivocadas, ele ia dar uma enrolada, ele não ia trabalhar realmente as 8 horas por dia, e o que a gente está vendo é que a gente trabalha muito mais, né? As pessoas estão trabalhando mais. Eu, pelo menos, não consegui conversar com ninguém que ficou com a sensação de que está trabalhando menos. Muito pelo contrário, né? Quer dizer, todo mundo se acaba trabalhando mais. Então, acho que aí o desafio que a gente tem agora é, de novo, equilibrar. Como é que eu acho um equilíbrio do que é razoável para trabalhar dentro de casa, né? Respeitando minha pausa para almoçar, respeitando que à noite, apesar de eu estar em casa, eu não preciso trabalhar, né? Já que você está em casa, vamos fazer aqui uma videoconferência e resolver. Não é assim, né? Então, acho que também a gente foi de um extremo para o outro, né? Acho que de uma percepção de que o cara em casa enrolava, acho que agora todo mundo tem certeza que está todo mundo super sem horário e desregrado, como é que a gente acomoda isso, né? Então, de novo, acho que tem um monte de aprendizado aí do ponto de vista não só tecnológico, mas comportamental principalmente, que é o que você está trazendo, né? E, Rafael, trocando de novo seu chapéu agora, aproveitando o seu assento no Conselho do Sebrae, e falando um pouco sobre a importância de inovar, a inovação como ferramenta para a sobrevivência de um negócio, né? E é o que muitos negócios pequenos também estão precisando nesse momento. Eu vi que no site da Ampei vocês disponibilizam um guia de inovação para pequenos negócios, né? Tem lá um guia prático de inovação. Você acha que está mais acessível essa inovação para pequenos também? Porque a gente está meio no mato sem cachorro, né? Não dá para fugir disso, mas a gente está preocupado em sobreviver também, quem é pequeno, né? Não há dúvida. Acho que assim, o pequeno negócio, ele sofreu um baque violento. Então, acho que assim, iniciativas do Sebrae, né, tanto nacional como de São Paulo, e aí eu posso falar pelos dois, porque é onde a gente está tem assento nos conselhos, né, muito fortemente, um apoio muito grande aqui em São Paulo, muito forte do governo do estado também, de gerar recurso para microcrédito, né? Então, assim, era um momento em que precisava de boia, quer dizer, a gente precisava salvar o máximo possível, porque aí a pessoa não consegue pensar nem dentro da caixa, que dirá fora da caixa, né? Está se debatendo dentro da caixa. Então, acho que isso foi necessário. De novo, eu acho que a inovação e o pequeno negócio vai vir muito forte, muito provavelmente, a partir de agora, né? Quer dizer, as coisas se acomodando, as pessoas que, de alguma forma, a empresa enxugou, demitiu, etc., né? Esse novo pequeno negócio que vai surgir com um olhar de oportunidade. A gente, acho que se tem um aspecto cultural que a gente
aprendeu no Brasil é essa questão da diversidade, de se virar na diversidade, né? Na diversidade. Então, eu acho que isso vai acontecer, né? Então, e os instrumentos vão estar aí, né? Quer dizer, o Sebrae e a Ampem tem uma parceria de longo tempo, né? O Sebrae tem uma capacitação muito boa, muito boa. Eu acho que, assim, devia fazer parte todo mundo devia fazer Sebrae em algum momento para aprender, nem que seja intraempreender dentro da organização, né? Tem muito aprendizado no Sebrae, né? Tem muito exemplo, tem muita coisa acontecendo. Eu faço algumas mentorias, né? Então também tenho contato com esse público, e a gente vê que às vezes uma pequena ajuda é de grande valia, né? Vale muito, porque tira da frente assim um pano preto da pessoa e ela consegue enxergar. Então ela consegue, a oportunidade ela enxerga, ela consegue enxergar como ela chega na oportunidade, né? E acho que isso deve crescer, né? A minha visão é que mais e mais o trabalho está aí, né? E vai existir. O emprego, né? Ele vai sofrer mais oscilação. As coisas estão melhores, estão piores, vai ter mais emprego ou menos emprego. Emprego formal, digo CLT, né? Agora, trabalho tem um monte de gente no mundo, as pessoas precisam comer, se movimentar, viver, ter lazer. Então, o trabalho de alguma forma vai estar aí, né? Então, acho que esses são os espaços que de alguma forma as microempresas, né, ou os MEI, né, microempresários individuais, vão achar essas oportunidades para ter renda e ter uma vida confortável, né? O Sebrae realmente tem um conteúdo e um apoio que é sensacional, né, para o pequeno e médio empresário, né? E talvez até uma recomendação, né, para o cara que está nesse momento sem saber para onde ir, né, dar um pulo no Sebrae, né? Porque o Sebrae ajuda ele a pensar, né? Porque às vezes quando você está no desespero, você começa a dar tiro para tudo que é lado e ao invés de você resolver o seu problema, você cava mais, né? Então, encontrar alguém que possa te ajudar a pensar, né, que caminho tomar, já é uma tremenda ajuda, até porque você não consegue ter um manual que serve para todo mundo, né? Você tem o dono de restaurante que está com problema e que pode ser diferente do dono do restaurante do lado, né? Então, talvez cada um tenha que pensar na solução para o seu negócio diferente, né? Sem dúvida, porque às vezes o dono do restaurante do lado criou um cardápio para delivery que é melhor do que, enfim. Esse ponto que você traz, ele é fundamental, porque tem muita gente que está saindo e o cara com sorte sai de uma empresa, né? Quer dizer, que tem um emprego formal, sai de uma empresa, sai com alguma coisa, às vezes faz a aposta errada. E aquele era o recurso que ele tinha, né? Então, se ele está mais capacitado, tem a possibilidade de ter um melhor entendimento do que ele pode fazer com aquele recurso, melhor, né? Do que às vezes fazer uma aposta errada por não estar com todas as informações, por não ter o conhecimento. Então, eu acho o teu ponto essencial, né? Acho que isso é algo a ser considerado fortemente. E eu só ia comentar que eu acho que nesse momento, até outro dia, né, até 5 meses atrás, o início disso tudo, tinha muita gente que estava passando sem perceber esse processo todo de transformação digital, sem dar muita importância para a inovação. E a pandemia, de alguma maneira, mostrou que é preciso você equilibrar direitinho, né? Então, um restaurante que não tinha delivery, puxa, é bom que tenha conseguido criar um delivery ou aderir a alguma plataforma já pronta ou criar o próprio, e que não necessariamente isso vá substituir o atendimento presencial, mas quando tudo voltar, que ele consiga equilibrar e não deixar isso de lado, né? Então, tentar ir adotando inovações que possam ampliar o mercado, né? E ampliar o seu negócio, para num momento desse você ter para onde correr também. Não há dúvida. E entender que assim, tem um conjunto de coisas, né, que o empresário, o microempresário tem a oportunidade de pensar e fazer diferente, né? Quer dizer, a plataforma digital, pensar num modelo de delivery que talvez ele tenha uma oferta de valor diferente, né? Pensar em cardápio, né? Porque às vezes o cardápio que ele tem no restaurante é um cardápio que não viaja bem, né? Que não chega bem pro. Então assim, e aí ele tem que se virar, ele tem que pensar na embalagem, aí ele tem que provocar o fornecedor de embalagem a fazer alguma coisa diferente, né? Então assim, quando a gente pensa em embalagem para alimento, e aí estou falando só de delivery, tá? Não estou nem falando de produção industrial, né? Embalagem em processos contínuos.
não tenho dúvida, né? Quer dizer, se alguém fizer alguma pesquisa, deve ter tido aprimoramento de embalagem vários agora, porque esse negócio explodiu. E aí, às vezes, sei lá, a comida japonesa ali, o conezinho do temaki, agora deve ter uma caixinha que não é retangular, né, em forma de pirâmide, entendeu? Porque o temaki ficou rolando e chegou ruim. Então, assim, esse exercício, esse olhar, provoca uma cadeia, né? Quer dizer, então o dono do restaurante, a indústria de alimentos, perdão, de embalagem, a indústria de embalagem eventualmente vai ter que pensar numa matéria-prima diferente, porque talvez fazer aquele desenho com aquele produto que ele tem, ele não consegue. Então isso promove um monte de coisa interessante, né? E oxigena e a gente avança, né? O duro é que a gente está... Acho que isso faz parte do processo evolutivo também, né? Às vezes a gente pensa o tamanho da confusão, né? Mas para qualquer coisa evoluir, assim, é entre caos e ordem, né? Se está tudo exatamente igual, as coisas não evoluem, né? Então, às vezes, esse processo caótico nos leva a uma evolução, né? Porque se tivesse tudo calmo, a gente estaria tudo igual, com os mesmos hábitos, né? Ou quase as mesmas coisas. Então, no fim, eu acho que esse processo caótico nos leva a evoluir em várias dimensões, né? E a esperança é que a gente, como indivíduos e como pessoas e como sociedade, a gente não esqueça isso tão cedo e mantenha esse espírito de cooperação, de solidariedade, de respeito, né? Que eu acho que a gente, na marra, teve que aprender a ter. Sucesso para você aí na sua coleção de chapéus, né? Então, a Patrícia estava falando aí, né? Na Braskem, na Ampei, no Sebrae. E só para a gente encerrar, sem querer te colocar em saia justa, mas eu queria que você destacasse onde você acha que a inovação vai se desenvolver mais rápido a partir de agora, por conta disso tudo que a gente viveu. É biotecnologia mesmo, que seria talvez o lugar mais óbvio para a gente olhar, né? Que está todo mundo tentando desenvolver essa vacina, todo mundo tentando resolver essa questão, mas para onde você está vendo um desenvolvimento rápido acontecer? Eu vou vou te dar uma resposta assim que vai parecer que ela moita para não privilegiar para não privilegiar ninguém, mas eu acho que o desafio tá e a oportunidade tá, e aí obviamente com o meu chapéu de alguém que acredita na gestão do conhecimento, ele está na combinação dessas competências. Então, assim, o avanço do bio com o avanço do digital, é aí que vem as coisas, é a combinação disso, né? Então, acho que mais e mais as empresas também estão entendendo que a complementaridade, que dá para juntar bio com digital e com coisas que a gente não pensava antes, né? Então, para mim, o futuro está na combinação das coisas, né? Então, é difícil destacar uma, né? Eu não tenho... porque assim, a gente falar de agro, o mundo vai ter que comer, a população vai ter que comer, quer dizer, né, a propagação de doenças, acho que tem uma série de doenças negligenciadas que vão, de novo, as pessoas vão ter um olhar diferente agora para isso, né? Mas para mim, está na combinação das coisas. Eu acho que a grande evolução vai se dar na hora que a gente combinar essas competências. Quando a gente tiver uma diversidade de competências, gente sentando na mesma mesa, falando línguas em termos de formação completamente diferentes, né? Então, juntar, sei lá, um sociólogo com um biólogo, com um engenheiro aeroespacial, né? Assim, tô aqui dando exemplos, assim, para fazer o ponto, né? Eu acho que é aí que vão surgir coisas maravilhosas. E eu acho que isso, de alguma forma, já está acontecendo. Porque as respostas que antes a gente achava que vinham dos super especialistas no assunto, vem de alguém que tem uma visão mais isenta, né? Então, a gente já teve problemas aí no mundo. Acho que o vazamento do Exxon Valdez foi um lá no passado. A solução veio de um lugar que era menos óbvio. Então, e a solução cada vez mais vai vir de um conjunto de competências não óbvias que vão estar juntos, né? Porque cada vez mais os nossos problemas são mais complexos, né? Então a resolução deles, naturalmente, cada vez vai precisar ser mais complexa. Então a combinação e a interação dessas competências, eu acho que é onde está o futuro o nosso futuro em termos de progresso.
Essa diversidade, essa postura diante do novo e na combinação das diferenças mesmo, né? Bem interessante. Tanto para a tecnologia quanto para comportamento mesmo. E a combinação dos dois, né? Pois é. Porque a raiz da inovação é isso, né? De onde parte. Você começa no comportamento e aí vai agregando as tecnologias a serviço disso, né? Da melhoria da qualidade de vida. Valeu, obrigada, Rafael. Muito boa sorte aí na gestão da Ampay, que é um chapéu super importante, mas muito legal trocar essa ideia com você, essa reflexão a respeito desse momento que a gente está vivendo. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, sucesso para vocês. Um abraço. Abraço.